Estamos de volta, Plantão Enem ao vivo. Matérias de hoje, História, Geografia e Redação. E olha o peso, gente. Vai ligando o seu computador, porque depois do programa, você já sabe, nós temos mais meia hora com os nossos professores de plantão. Estudou sobre o iluminismo? Então presta atenção no vídeo de História. No feudalismo, a sociedade era chamada de estamental, isto é, com os privilégios de classes baseados no nascimento. Monarcas absolutistas governavam com base na teoria do direito divino dos reis. O Estado mercantilista exercia forte intervenção na economia. O clero e a nobreza, chamados de primeiro e segundo estado, tinham privilégios de classe gritantes, como a isenção do pagamento de impostos. A Revolução Francesa, uma das maiores revoluções da humanidade, foi uma série de revoltas entre maio de 1789 e novembro de 1799. Alterou o quadro político e social da França, destruindo o feudalismo, a servidão dos camponeses, a monarquia absolutista e os privilégios do clero e da nobreza. Os revolucionários foram o povo, camponeses, artesãos e sans-culottes. A Revolução começou com a queda da Bastilha e se encerrou com o golpe de Estado que colocou Napoleão Bonaparte no poder na França. A Revolução Francesa é considerado o acontecimento que deu início à Idade Contemporânea. Influenciada pelos ideais do Iluminismo, proclamou os princípios universais de liberdade, igualdade e fraternidade. Liberté, égalité, fraternité, frase de autoria do filósofo iluminista Jean-Jacques Rousseau. Além de Rousseau, outros importantes pensadores iluministas foram Montesquieu e Voltaire, famoso por suas sátiras à monarquia francesa e à Igreja Católica. Legal, né, professor Willer? O que pode cair na prova relacionado ao iluminismo? Flora, como vimos no vídeo, o conceito lá no final da Idade Média, o conceito estamental. As posições fixas, rígidas, dadas por nascimento. Final da Idade Média, com o aparecimento das monarquias e dos Estados nacionais modernos, as teorias que justificam o poder absoluto do rei, são questões que têm aparecido. Nessa transição do feudalismo para o capitalismo, no final do Estado Nacional Moderno, com as revoluções liberais burguesas, influenciadas pela ideologia liberal, que é fundamental. Então, tem aparecido nas provas autores como Hobbes, Maquiavel, que são autores clássicos que justificam o poder absoluto nas mãos dos reis. Cabe ao aluno, compete ao aluno fazer leitura desses fragmentos e, a partir da leitura dos fragmentos, inferir, né, a opção que se adequa àquele fragmento. Então, Hobbes e Maquiavel são importantes para entender o Hobbes, o Maquiavel, o Hobbes, o Rousseau, o Voltaire e o Montesquieu já são teóricos que já estão situados no contexto do liberalismo, com as revoluções liberais burguesas, que já foi tema também no nosso programa, quando falamos da Revolução Inglesa, que foi uma das revoluções, inclusive anterior à francesa, que derrubou essa ordem monárquica absolutista para a construção de um Estado liberal. Então essas questões aparecem no Enem. Pensadores como Montesquieu, a tripartição de poderes, qual que é o pensar... Claro que aparece com fragmentos desses teóricos, desses pensadores, cabendo ao aluno, na leitura desses fragmentos, como eu disse, assinalar a opção correta. Então, a liberdade de expressão, a tripartição de poderes, a soberania popular, esses conceitos eles foram fundamentais porque eles serviram de mola propulsora para os movimentos revolucionários liberais, entre esse movimento e a Revolução Francesa. E a Revolução Francesa é importante, do ponto de vista da história, porque a Revolução Francesa, após a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que vai estar presente na Carta da ONU, todas as concepções, todos os homens nascem livres, todos os homens nascem iguais, essas questões elas são extremamente pertinentes, porque os estados que se construíram pós-Revolução Francesa, a organização jurídica, inclusive, a organização política, elas se pautam nesse modelo de pensamento. Então você vai encontrar na República Brasileira a tripartição de poderes, você vai encontrar no federalismo americano, norte-americano, pós-revolução americana, que é também liberal. Então, para o aluno é importante o seguinte: a Revolução Inglesa, norte-americana e francesa como processos revolucionários, mas que tiveram como influência ideológica as ideias e as concepções do Montesquieu, do Voltaire, do Rousseau. Esses pensadores são fundamentais.
Então, anterior ao século XVIII, da França, um modelo feudal baseado numa teoria do direito divino em que o Estado é absolutista e mercantilista, quer dizer, ele é intervencionista, a derrubada dessa ordem feudal, a construção de uma ordem liberal capitalista em que o Estado é liberal, e a construção desse Estado liberal passa, obviamente, pela concepção dos autores e dos filósofos iluministas, que a enciclopédia, por exemplo, ali é importante, o aluno já apareceu questões relacionadas ao enciclopedismo nas provas do Enem, o que foi esse fenômeno? Quando o Diderot e D'Alembert se propuseram a fazer uma organização desses ideais liberais, das ideias desses pensadores. Essa obra foi fundamental, foi força motriz para esses processos revolucionários na Europa. Então isso é fundamental. E pensar assim, em fazer um contraponto com a atualidade, até que ponto hoje as chamadas liberdades, elas estão sendo ou não cerceadas, né? Isso também é importante, são discussões de atualidade. Até que ponto as redes sociais, ou até que ponto o desenvolvimento, o avanço tecnológico, essas discussões aparecem assim, para o candidato pensar em termos de fragmentos. Por exemplo, essa liberdade tão propagada no processo revolucionário francês, essa igualdade tão defendida. Como que isso se dá efetivamente hoje, no século XXI? Né? Isso é importante, essas questões são pertinentes. E eu gostaria de estar lembrando aqui, né, já que falamos da redação, o quanto que esses dados que estão saindo aqui são importantes para dar ao aluno que vai produzir um texto a sua capacidade argumentativa. Quando você citou aqui, o próprio vídeo mostrou a questão da Revolução Francesa, que é um marco, um aluno que está, por exemplo, qualquer tema, por exemplo, que discuta liberdade, que discuta justiça, que discuta direitos humanos, os direitos básicos da humanidade, um aluno pode muito bem começar falando da Revolução Francesa. Retomando. Exatamente, falando da Revolução Francesa como um marco que veio trazendo isso e vem a partir daí, se ele conhece sobre a Revolução Francesa, como você falou tão bem aqui, ele marca isso como um primeiro tópico de entrada e a seguir ele vem, então, trazendo para aquilo que o tema está mostrando. Mas, na verdade, é um grande tópico de entrada para grandes temas da atualidade. Muito E bacana. olha, tem pergunta chegando aqui, professor Willer. O Felipe Migliorini pergunta se é possível cair alguma pergunta a respeito da Segunda e Primeira Guerra Mundial no Enem. Perfeitamente. Nós estamos no primeiro bloco, falamos da questão geopolítica. A questão geopolítica passa necessariamente pelo contexto da Primeira e Segunda Guerra. Para você entender lá a primeira metade do século XX, a Guerra Fria, o Pacto de Varsóvia, a OTAN, o mundo bipolar, essas questões que foram construções históricas pós-Segunda Guerra Mundial, né, isso, sem dúvida, a Primeira Guerra Mundial, no programa da crise falamos, né, com pós-guerra, né, importantíssimo, fundamental. Bom, nós temos uma questão aqui que o Willer trouxe para a gente discutir. Vamos dar uma olhada? Essa questão está inserida, foi uma questão da Revolução Industrial relacionada ao artesanato. Por que eu escolhi essa questão? Na verdade, olha, a evolução do processo de transformação de matérias-primas em produtos acabados ocorreu em 3 estágios. Já que nós focamos capitalismo, disputa de mercados, matérias-primas, falamos da África, estamos enfocando essa geopolítica, quando você volta no tempo, você volta na história, na primeira fase da Revolução Industrial, quando o capitalismo inglês, né, quando a Inglaterra era a primeira potência do mundo do ponto de vista industrial, era a locomotiva do mundo, né? Os ingleses dominavam, inclusive, mais da metade do território africano, das riquezas que ali estavam. Então, essa questão mostra que nesse estágio, até chegarmos a esse processo da maquinofatura, do processo de industrialização, nós tivemos estágios de produção anteriores a isso, que é o artesanato. Então, a questão pede ao candidato. Um desses estágios, que é o artesanato, se caracteriza pelo quê? Qual é a característica do artesanato? Então, você tem a opção A. Trabalho conforme o ritmo das máquinas e de maneira padronizada. Já é um modelo mais no Fordismo, a linha do Taylorismo, que é já a segunda processo de industrialização, tendo em vista um aumento da produção,
criou-se normas e regras nas fábricas, o Ford, o Taylor, criaram modelos de gestão, de gerenciamento da produção que visava o aumento da produção. Então, essa opção não se enquadra dentro do estágio do artesanato, então ela fica excluída. Trabalhava geralmente sem uso das máquinas, e de modo diferente do modo de produção em série. Você tem importantes aí, pregavam... É a opção B, não é isso? Sim, é trabalhava claro. geralmente, exatamente, porque, olha, você trabalhava sem uso de máquinas, então é o artesanato, é o artesão, né? Com as mãos, é a manufatura, o artesanato é isso, de modo diferente do modelo de produção em série. Por que do modo diferente do modelo de produção em série? Porque na frase do artesanato, o artesão, ele domina a matéria-prima até o produto final, ele domina todos os técnica, estágios de produção. Sim. Ele é dono dos meios de produção, ele é dono da oficina, ele não foi ainda expropriado pela lógica da construção capitalista, onde você vai ter diferença. Você não tem ainda a separação capital e trabalho. Então ele é dono da máquina, ele é dono da oficina, a máquina não existe no artesanato, ele é dono da oficina, ele é dono da matéria-prima, ele é dono de todo o processo de produção. Então essa questão AB se adequa a C, fontes de energias abundantes. Verifique você, funcionamento das máquinas. Esse processo, a máquina fatura, né, já mostrou-se o que nós falávamos aqui, se o candidato fizer uma leitura atenta da questão, elas se excluem, né, as questões. Realizava parte da produção, essa é a ideia do operário, realizar parte da produção, que é a especialização do trabalho. Com o uso de máquinas, voltou a insistência a questão da máquina. Fazia interferências, isso é Taylor, né? A ideia da administração, do gerenciamento da produção, o Taylorismo. Então, isso é importante. Essa questão é, por exemplo, o erro dela aqui. Então, o candidato que tem os conceitos, mesmo que ele não lembre do Taylorismo, mesmo que ele não lembre do Fordismo, puxa vida, eu não sei assim, características específicas do Fordismo. E mas professor, não é isso, né? E para nós, as pessoas que estão nos ouvindo, é importante lembrar que a prova do Enem, as questões têm pesos diferentes, tá? Uma questão como essa que acabou de ser mostrada, ela é uma questão considerada de nível fácil. Ela não é questão complexa no sentido de uma grande inferência, mas ela é valiosa para verificar exatamente essa capacidade do aluno, que independente dele ter, talvez como você mesmo lembrou, conhecimento sobre Fordismo ou não, se ele for um leitor atento, ele vai ver qual é a palavra foco ali, artesanato. O conhecimento prévio que ele tem vai fazer com que ele elimine tudo aquilo que seja produção. Então, imediatamente, ele localiza a letra B como a resposta mais próxima, né, do que é correto. Então, é muito importante que o aluno perceba esse movimento que tem em cada questão, para que ele se prepare, porque ele tem 2,7 minutos para fazer essa questão. Então, quanto mais... A palavra foco, artesanato, olhou? Tudo aquilo que não diz respeito ao artesanato, tudo que estava ali, produção de máquina, tudo, eliminação. Então, acho interessante chamar atenção para esse aspecto. E ganha tempo para as outras mais complexas. Porque essa é de nível fácil. O aluno fala assim, não, das 45 questões, eu acertei metade. Agora, tem que ver se essa metade, porque tem a teoria de resposta ao item, quais são as consideradas fáceis, as que são consideradas difíceis e as consideradas médias. Então, o aluno, isso é muito bom nesse momento que a gente está tão próximo da prova, ter essa oportunidade de dizer aos nossos estudantes, os alunos que vão fazer a prova do Enem, o quanto que isso é importante. Porque na matriz de referência da prova do Enem, traz lá as habilidades e as competências. Exato. Uma habilidade dessa, que requer do aluno, não é uma habilidade tão complexa quanto outras habilidades. Isso. Mas tem seu valor. Seu valor, tem seu valor. Temos aqui mais perguntas chegando, mais dúvidas do Matheus Patrick de Sabará. Professor, qual é a relação do período colonial brasileiro com a devastação da Mata Atlântica? Teria alguma relação? Pois foi um tema, semana passada, meio ambiente. Mas a questão da Mata Atlântica, quer dizer, a faixa litorânea brasileira ali, você tem, dentro do processo histórico brasileiro, da ocupação do espaço geográfico brasileiro, você vai ter lá atividade açucareira, né? Foi um fator que contribuiu para que essa Mata Atlântica ela fosse sendo reduzida. Atividade mineradora.
atividade cafeeira, do ponto de vista da exploração econômica da Mata Atlântica, né, mais no litoral, a diminuição, né, dessa Mata Atlântica se deve a essas atividades. E o próprio processo de ocupação, né? A gente tem que levar em consideração que, historicamente, a ocupação do território brasileiro ele se deu ao longo do litoral, né? E ao longo do litoral foram se formando as principais cidades, são as principais metrópoles que a gente tem. E qual o primeiro resultado desse processo? A devastação da Mata Atlântica. A urbanização dessas áreas, vamos pegar ali Sudeste, vamos para Espírito Santo, Rio de Janeiro, Minas, São Paulo, Sudeste, ali a urbanização, as ferrovias, o processo de urbanização, a exploração cafeeira, isso foi, ao longo do processo histórico, trazendo essa destruição da Mata Atlântica. E tudo isso como um fruto de um processo de modernização da sociedade, cujas bases estão lá no período pós-iluminismo, né, pós-revoluções burguesas, pós-revolução industrial, foi espelho do que ocorreu na Europa em termos dessa produção do espaço. Ok. Obrigado, professores. Intervalo, hora do recreio, mas você não sai daí, tá? E aqui vai uma dica para o dia da prova. Chega bem cedo para poder evitar os imprevistos e a correria, hein? A gente já volta.